Voe nas asas da Vivax com Luciano Pérez. Hoje nós estamos recebendo esta mulher incrível, que eu tive o prazer de conhecer nos palcos do Protagonistas do Brasil. Por onde ela passa, a energia irradia. É uma energia de força, de coragem, de empreendedorismo. É uma energia que faz a diferença na vida dela e na vida do próximo. Sempre pautada na fé, na coragem, na resistência, na resiliência e na competência, ela faz do seu negócio experiências únicas e exclusivas. Se você quer viver o impossível através de experiências individuais, você deve seguir esta gigante Michele Vanzella. Luciano, com essa apresentação eu cheguei a ficar emocionada. Muito obrigada. Quero te agradecer ontem também por ter estado no meu aniversário, que é um ciclo novo também. Nós que somos pessoas de fé, a gente sabe que a gente precisa deixar para trás coisas desnecessárias e abrir caminhos futuros, sempre com um olhar de otimismo. E quero te agradecer pelo convite de estar aqui e por esse bate-papo entre amigos. E é isso mesmo, Michele. Existem pessoas que falam através do brilho dos olhos. Tu és uma dessas. Por onde tu passas, já se sabe o que tu estás pensando, já se sabe o que estás projetando, mas isso sempre feito com a vontade de fazer o bem sem olhar a quem. Michele não é paulista, Michele é gaúcha e foi abraçada por essa São Paulo que abraça a todos. Eu queria que tu contasses um pouquinho para o nosso público quem é a Michele Gaúcha, aquela menina que estava lá em Guaporé e veio vencer nesse mundão, nessa maravilhosa selva de pedras. Essa é uma grande história, uma longa história de muitos anos atrás, né? Eu estou em São Paulo há em torno de 22, 23 anos. Eu sou gaúcha, de Guaporé. Fui contadora, né? Ainda sou contadora, sou formada em ciências contábeis e tinha aí a minha atividade nesse meio, mas sempre gostei de comunicação e grandes negócios, né? Televisão, música, arte e grandes negócios, política também. E aí chega um determinado momento que você sente que você precisa expandir, né? E eu tomei uma decisão muito drástica aos 27 anos e eu acabei vindo embora para São Paulo na cara e na coragem, sem conhecer ninguém. Buscando essas oportunidades que hoje elas já são presentes, mas que no início, para quem chega, elas são muito duras, né? E sempre muito trabalho, assim. A gente tem essa coisa que a gente estava conversando de não ter o tempo ruim, né? Você tem que encarar as dificuldades e não ver, você tem que olhar para o futuro, você tem que olhar para onde você quer chegar. E as coisas que estão acontecendo aqui, a resiliência diária. Então eu cheguei em São Paulo, fui fazer um teste para ser locutora da Disney, e o dono da produtora era gaúcho e já estava há muitos anos em São Paulo, na verdade, João Carlos Serres, que foi um homem importantíssimo na minha vida profissional, se tornou um grande amigo até falecer. Me convidou para trabalhar na SP Telefilme, que na época era a maior produtora que tinha em São Paulo. E aí eu fiquei 10 anos com ele, fazendo boas e grandes produções. Nós prestávamos serviço para várias emissoras, para a Band, enfim, para várias emissoras do canal aberto. E dentro da produtora eu acabei me apaixonando por televisão. Aí ela teve um outro braço que se chamava Corporativi, que foi uma das primeiras televisões de internet no país. E aí nós criamos um programa que se chamava TVSA, que era TV de responsabilidade social, e nós só falávamos coisas positivas do que estava acontecendo entre os três setores, governamental, privado e terceiro setor. E aí a televisão continuou na minha vida e, como você sabe, a gente abre muitas portas e a comunicação é uma coisa que eu amo também dentro do business. Depois disso, da Corporativa, eu acabei abrindo a minha própria empresa. E aí comecei a produzir algumas outras coisas dentro do show business. Fui para Dançar Marketing, fiz as 2 turnês do Andrea Bocelli no Brasil como executiva, 2016 e 2018, e a comemoração dos 300 anos do Santuário Nacional de Aparecida, ao qual eu sou devota, como você. Tem uma história muito, muito especial com ela. Blue Note chega no Brasil e Luiz Calainho
entra em acordo comigo para que eu trabalhe com ele para implantar a marca aqui no Brasil. Então, que é uma casa internacional, né? Ele é um gigante do entretenimento, ele é um dos maiores do entretenimento do show business hoje, um grande empresário. E nós começamos sem ter nenhum local para colocar a casa, né? Então, é do zero mesmo. Então, hoje, o sucesso todo, desde 2017, que abriu o Rio, e depois 2019, Conjunto Nacional, é de um trabalho do zero, desde a construção, desde a obra, desde a implantação, desde os artistas, desde a parte de não vamos ser só uma casa de show, vamos ser uma casa corporativa, vamos fazer ativação de marca, vamos ser um celeiro de novos negócios, né? De uma plataforma de comunicação, que é o que o Blue Note é hoje, além de levar entretenimento para o público final. As marcas entendem que estar perto do público é importante, então acaba vindo investimento muito forte das marcas, que é o meu business, né? O meu core business é cuidar dos negócios com as marcas. No meio da pandemia, fechamos tudo aqui e eu dei outra virada de chave. Eu disse, eu morro voando num avião, mas eu não morro depressiva num apartamento. E aí tava todo mundo morrendo, né? Você imagina, não tinha nem voo. Peguei e fui pro México, e do México fui para os Estados Unidos, e lá eu comecei na Band Internacional, fiquei um tempinho na Band Internacional, depois acabei fazendo outras coisas no escritório de imigração e tal, e foi uma experiência gigante também, de como viver lá fora sendo brasileiro. Uma coisa é turistar, outra coisa é você ser um latino, porque eles acabam entendendo que o brasileiro é um latino, e como você se coloca, né, num país super desenvolvido, né, tentando vencer. E aí eu conheci várias histórias de latinos e como essas pessoas fazem para crescer nos Estados Unidos, que não é esse glamour que as pessoas pensam, né? Então, mexicano, colombiano, venezuelano, argentino, uruguaio, todo o universo hispânico tentando vencer em Miami. E foi uma experiência gigante também. E aí a gente vai falar da minha fé por Nossa Senhora Aparecida, e entre outros santos que eu amo. Eu estava muito em dúvida se eu continuava lá. Teve uma abertura para poder ir para o México trabalhar na Televisa, que é as maiores emissoras latinas. E me chamaram para voltar para o Brasil porque o Blue Note ia reabrir. E aí você fica entre três opções. Vou para o México, volto para o Brasil, você fica... E eu fui para a igreja, porque eu sou de ajoelhar mesmo, eu sou joelho no chão, assim. Né? Eu digo que eu tô a serviço, assim. A minha estada na Terra, ela é uma prestação de serviço para o bem. Meu espírito, ele está entregue a fazer coisas que sejam positivas, é isso. Não negocio fora isso. E eu ganhei um chaveiro na rua de uma colombiana de Nossa Senhora Aparecida. Ela nem sabia que santa era, eu acho. E aí eu já entendi o recado e voltei para o Brasil. E aqui estou, de novo, cheia de projetos, com uma vontade gigante de continuar fazendo grandes coisas. Estou fazendo o MBA em Gestão Pública, para conhecer tecnicamente a política, não só a parte emocional, né? Que o brasileiro é emocional, né? Política aqui no Brasil é time de futebol, né? A gente é passional. Então, para entender tecnicamente também como funcionam as coisas, que pode ser que futuramente também abra alguns caminhos. Michele, te ouvindo, a gente começa a pegar vários ganchos de reflexos de vida. Quando nós falamos de Guaporé, nós falamos de uma cidade pequena, muito próspera, mais pequena, porque o povo gaúcho, o povo gaúcho é um povo muito trabalhador. Sim. O pai da minha esposa é de Guaporé. Conversávamos a respeito desse assunto Sim. Aqui nos bastidores. É um povo que não tem hora para acordar, acorda muito cedo, trabalha muito, é muito batalhador, tem os princípios sempre... As famílias trabalham junto, né? Isso mesmo. É sempre o princípio da união familiar e do amor e do respeito, da bênção pai, da bênção mãe, do carinho, de todos ao redor da mesa, de todos conversando a respeito do seu dia a dia, do seu cotidiano, contando as histórias, e se reunindo nas igrejas locais, conversando nas praças.
Então, quando nós falamos de uma menina de 20 e poucos anos de idade, numa cidade bem posta, com uma família bem posta, e de repente ela se movimenta, ela começa a sentir um calor no coração, um desconforto no coração, isso significa que ela já estava ouvindo a voz de Deus para a amplitude do universo e para tudo aquilo que ela poderia conquistar? Eu acho que a zona de conforto, ela é um lugar muito bom, mas muito perigoso. Então, eu não sou muito da zona de conforto. Eu acho que, assim, a gente tem que passar pela trajetória da vida, da existência, dessa encarnação. Eu sou reencarnacionista, eu acredito na evolução espiritual e dos encontros e reencontros e o que a gente tem que cumprir na Terra. Eu acho que, de alguma forma, mesmo que você não entenda algumas situações, eu acho que Deus e a energia superior, ela acaba entendendo que você precisa se movimentar e ela vai criar situações para que isso aconteça. Sabe que uma coisa... Às vezes até coisas muito negativas que você não entende o porquê, lá na frente você vai olhar e teve uma recomposição estrutural que você não tinha controle, mas que depois você vai entender. Então, eu acho que aí existe um exercício muito grande que é o da humildade. Que é a gente entender que a gente é co-criador, é filho do Deus, do Pai, do Espírito Santo, nós somos a imagem e semelhança dele, né? O Espírito dele está na gente, paira na gente, mas nós temos o livre-arbítrio, que é a maior liberdade que o ser humano ganhou na existência. Quer dizer, tá tudo aqui, você escolhe qual caminho, eu não vou te obrigar a nada. Esse é o amor do Pai, ele não te obriga. Mas ele te diz, aqui é assim e aqui é assim, você escolhe e vai colher as consequências. Com certeza. Sabe uma coisa que é muito importante, Michele? Mas eu sinto essa coisa desse desconforto e desses chamados, assim, eu sinto. O mundo está muito barulhento. E o fato é que a maioria das pessoas, elas preferem viver na reclamação do que na aclamação. Elas preferem ouvir a sua dor interior e se vitimizar, e aí vivem uma vida infeliz, do que se movimentar. Falasses as situações que são muito importantes para a evolução individual de cada um. É muito nítido quando a gente convive contigo, porque a gente aprende a cada fala, porque a gente aprende a cada olhar. A gente aprende a fazer diferente e a gente aprende a admirar a força com que tu tens e o exemplo que tu dás de te amar em primeiro lugar. Eu te acompanho na internet, eu te acompanho no Instagram, eu te acompanho no mundo empresarial, sou teu fã já desde o primeiro dia que te conheci, eu te acompanho no mundo business e no mundo dos relacionamentos e das conexões. E a gente sabe que vencer o primeiro passo é a gente vencer os nossos medos interiores. Os nossos dragões, os nossos demônios, que eu chamo. É isso mesmo. E a Michele, ela venceu nessa selva de pedras. A Michele, ela vence todo dia. Não só economicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Porque a Michele, ela tem o propósito de fazer o bem com experiências únicas. A minha pergunta é, esse fazer o bem para ti, fazer experiências únicas e exclusivas para ti, tu levas pro dia a dia daquela experiência incrível que é no Blue Note, que é aquele movimento incrível, está sentado numa mesa do Blue Note, vendo shows musicais, com aquela energia do bom atendimento, os garçons com um sorriso incrível, a recepção te levando, parecendo que estás caminhando pelos idos de uma casa nova-iorquina, te levando a te sentares em mesas compartilhadas, boa gastronomia, bebida excepcional. Vem muito desse toque da Michele? Eu penso em duas coisas. Claro que esse é um grupo e toda empresa, seja de qual segmento for, as pessoas têm que estar acordadas no que vamos entregar, correto? Perfeito. Por exemplo, eu estou aqui, eu fui bem recebida desde lá embaixo. A tua esposa, uma paixão, você. Então, assim, eu vou sair daqui querendo voltar, né? Então, eu acho que esse é o princípio, é você ter o atendimento. Por mais que a gente pense no negócio como um macro,
né? Que existem as questões econômicas, de faturamento, de meta, o negócio precisa funcionar, a gente se preocupa com cada um. Se você foi atendido, porque a gente sabe que você comprou um ingresso, que talvez você guardou um dinheiro especial para ter essa experiência e levar a tua namorada, que talvez seja um aniversário da tua mãe, que é uma data especial que você está esperando. E essa noite, ela é uma experiência para você e para tua família, para o teu namorado, para o teu marido, ou seja, quem for. E tem um valor. E você se arrumou para sair de casa. Então tem toda uma construção nisso, né? Quando a gente vai para um lugar, você não vai... Você tem uma série de coisas que você vai movimentando na tua cabeça e na tua emoção para chegar. E se aquilo não é positivo, você não volta. Então, assim, a gente quer que as pessoas se sintam bem, que elas comam bem, que aquilo seja um momento... Eu falo que, assim, a gente vai na igreja rezar para se sentir melhor, né? É a mesma forma quando você vai para o entretenimento. De alguma forma, você quer sair do teu problema, sair do teu desgosto, da tua angústia, daquele dia pesado que você teve. E tem um momento que você diz, nossa, amanhã eu vou estar melhor, porque eu tive uma experiência boa. Então, eu acho que essa é a intenção, não só da nossa casa, que o Blue Note, que eu amo, né? Não posso falar, porque eu entrego o meu sangue todo dia para que tudo aconteça da melhor forma, mas eu acho que o show business no geral, o entretenimento no geral, o teatro, a música, o cinema, tudo que nos desloca um pouco mentalmente para um outro lugar, traz um pouco de limpeza, assim, até para as nossas questões mentais, né? Então, eu acho que, fundamentalmente, o exercício do show business é isso. Michele, é incrível o que tu acabaste de dizer. Nessa tua trajetória, tu batesses na porta e viesses sem emprego, mas aqui viesses a fazer aí algumas entrevistas, algumas conversas, já te realocasses, começasses a trabalhar, devagarinho alcançando posições. Muito se fala hoje, no mundo moderno, na igualdade da mulher, nas dificuldades da mulher na conquista do mercado de trabalho, nas portas que se fecham pelo fato de ser mulher. É por isso que eu sou mentora do Elas na Indústria da Fiesp, né? Eu dou aula, sou mentora, ajudando mulheres a subirem de cargo. Eu estou nesse programa já faz alguns anos. Da Fiesp eu estou desde 2009, depois acabei saindo, voltei o ano passado. Então, faço parte desse grupo do Conselho Superior Feminino da Fiesp, onde a gente tem um programa. Foram atendidas, o ano passado, em torno de, entre mentoras e mentoradas, foram 1.000 mulheres, de todo o Brasil. E a gente ajuda elas terem autoestima, comprometimento, não cair na autossabotagem, se sentirem realmente preparadas, mesmo que elas... muitas vezes elas estão e elas não se sentem. Então, eu falo, esse termo empoderamento, ele é uma coisa que já está um pouco batida. Uhum. Mas, eu acho que a gente precisa fazer com que a história da mulher, voltando lá atrás, e eu tenho uma outra pessoa que eu sou devota também, que é Maria Madalena, que foi a primeira mulher líder do cristianismo, e até hoje a imagem foi um pouco deturpada, mas ela estava lá quando ele ressuscitou. Fantástico. Ela estava lá. Então, e ela acabou levando para o mundo o cristianismo primitivo, e Jesus disse para ela um dia, eu farei de você um homem. Mas ele não disse no aspecto físico. Ele disse porque naquela época a mulher não sentava nem à mesa para comer. E ela sentava ao lado de Jesus. Então, assim, o histórico da mulher é um histórico de muito sofrimento. O histórico passado. Muito sofrimento. E nós temos países que ainda hoje a gente sabe o que acontece. A falta do direito de estudo, do direito de dirigir, do direito ao divórcio. Tem alguns dados, se eu não me engano, foi só em 1976 que a mulher podia ter cartão de crédito no nome dela. Então, gente, é um passado recente. O direito ao voto é um passado recente. Então, dizer que nós estamos em igualdade, nós estamos caminhando numa velocidade muito maior agora, porque existe uma estrutura, porque existem leis, como a Lei Maria da Penha também, que protege o feminicídio, e a gente está com altos índices de feminicídio, voltou. Então, existe um caminho longo,
Eu tive a sorte de ter um pai gaúcho, faca na bota, muito firme, e eu nunca fui criada como uma menininha. Assim, a gente era forjada no ferro. Eu não falo que assim, não é que não teve amor, não teve carinho, mas tem que fazer, vai fazer. Então não tinha essa... É a rigidez da criação, né? Eu acho que é uma coisa que faz falta hoje, até assim, faz falta, né? Eu acho que a gente tem uma série de facilidades hoje que faz com que você fique mais, eu falo algodão doce, derrete no sol e derrete na chuva. E você não pode ser assim, porque a vida não é suave. Eu não romantizo a vida, eu acho que a gente tem que ter audácia. Então, no caso da mulher, eu passei por muitas dificuldades. Muitas. De todos os tipos que você puder imaginar. Preconceito, assédio, dificuldade, a questão de ser loira, de olho azul, que aí você tem que provar 10 vezes que você tá ali não pela beleza e tá aí também porque tem conteúdo, pela capacidade. Então, hoje a questão estética eu gosto porque eu me cuido e eu quero estar bem comigo. Mas no meio dos negócios é uma coisa que para mim já não faz a mínima diferença, nunca fez. Eu gosto de provar resultado de trabalho, mas isso tem um custo. Tem respeito pela mulher hoje? Tem, mas ele não veio de graça. E em ambientes, existem outros ambientes também que ainda tem muita dificuldade, muita. Olha, falasses situações que são bastante importantes. Muitas pessoas hoje, homens, mulheres, crianças, jovens, héteros, gays, não importa quem seja, ficam uma vida inteira se vitimizando no passado, se vitimizando nos problemas que ocorreram ontem, se vitimizando naquilo que sim está enraizado na gente. A sociedade no geral, a sociedade no geral. Tá enraizado na gente. Só que aqueles que fazem diferente e a diferença querem literalmente ser fora da caixa, querem protagonizar, primeiro na sua vida e depois na do próximo. E isso fica muito evidente na tua trajetória quando tu dizes a estética, eu me cuido porque eu quero estar bem para mim. A Michele sempre em primeiro lugar quer estar bem para ela, para poder fazer bem ao próximo? Tem o primeiro mandamento de Deus que ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Qual que é a referência da vida? É a gente. Então, assim, existe a questão, não é o amor próprio egoísta e nem a questão de ser arrogante. É questão de saber que você, por exemplo, eu sou apaixonada por esporte, eu preciso do esporte. O esporte já me libertou de muitas coisas na vida, inclusive de assalto. Assim, eu tive tentativas de assalto que, se eu não fosse rápida, eu poderia ter levado um tiro. Então, assim, todas essas coisas na construção física, emocional, mental, é como se eu fizesse um checklist comigo. Então, porque senão o que eu vou dar para o outro? Qual que é a pergunta, né? A pergunta é, tudo bem, às vezes a gente não tá legal e tudo, mas assim, o que você vai compartilhar com o mundo se você não fez teu checklist antes? E essa se chama uma coisa de autorresponsabilidade. Então, é assim, eu sempre falo, você vem sozinho e você vai embora sozinho. Você pode casar, pode ter namorado, pode ter N relacionamentos, amigos, mas o teu tete-a-tete é com você mesmo. Então, essa questão da minha aprovação comigo mesmo, eu sou muito, muito disciplinada. E às vezes até rígida demais. Mas eu acho que tem funcionado. A Michele, quando se acorda e se olha no espelho, quem ela vê? Ela vê uma mulher que quer muita coisa ainda. Muita coisa. Muita. Ela não está satisfeita. Ela está em movimento. Sempre. Sempre. É uma insatisfação constante. Mas na busca do crescimento. Sim, eu digo que que eu estava te falando da zona de conforto. É uma insatisfação
constante, assim, aonde ainda que eu posso melhorar, quais são as áreas da minha vida que eu acho que é isso, assim. Incrível. Michele, quando nós falamos a respeito de autoconhecimento, tu nos contasses aqui que estás fazendo, com essa tua vida super tumultuada, uma MBA. Precisa? E eu me matriculei em dezembro, no pior mês possível, porque assim, eu tava mega estressada, né? As pessoas dizem, você não vai tirar férias. Eu digo, calma, eu vou dar, né? Eu digo que eu tô no dia 523 de 2022, porque eu vou emendando. Eu gosto muito de política. Muito de política. E eu, desde a tragédia do Rio Grande do Sul, eu me envolvi muito na base aérea de São Paulo. Tanto que o coronel Leonel Thiago estava no meu aniversário ontem. Mas me envolvi mesmo. Conseguindo carretas em vários lugares do Brasil para transporte, arrecadação, isso e aquilo. E todas essas questões sociais, sou da virada feminina, sou atuante da virada feminina, a gente faz muita coisa. Vamos ter um lançamento de um livro na Assembleia Legislativa agora em março, que eu faço parte como escritora, contando história de mulheres que viraram a chave, né, para incentivar outras mulheres a entenderem que é possível mudar, sim. E essa coisa social, e principalmente a preocupação com a questão do dinheiro público, me incomoda muito. Porque eu acho que o brasileiro ele tem duas coisas, uma positiva e uma negativa. É um povo que não se abate, dá um jeito, como os empresários do Rio Grande do Sul, que por si só estão construindo pontes, já que o dinheiro não chegou ainda, né? Então, assim, catástrofe em maio, até agora ainda tem lugares que não receberam a ajuda que deveriam ter recebido. Então, essas coisas me incomodam e eu não sou aquela pessoa que naturaliza. Eu não consigo naturalizar algumas coisas. Eu acho que o nosso grande problema hoje é a naturalização de fatos. Não é assim. Será que é assim mesmo? Né? Um questionamento. Será que tem que ser assim? Né? É um risco. Né? As pessoas dizem, você faz algum esporte de risco? Eu digo, a minha opinião. A minha opinião já é um esporte de risco. Então, eu estou fazendo MBA em gestão pública para ter conhecimento técnico, financeiro, organizacional do poder público. Porque não adianta só palpitar se você não tem conhecimento. E talvez futuramente a política seja um caminho que eu possa escolher. Eu sou política não partidária, né? Eu faço político. A gente faz político o dia todo. Isso aí, todo dia. Mas talvez futuramente eu tente eu faça alguma tentativa para tentar ver se a gente melhora um pouco dessa questão administrativa financeira do Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo. Estamos aqui no Voe nas Asas da Vivax, aprendendo com essa gigante, a querida Michele. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Olá, tudo bem? Aqui é o Flávio Júnior do programa Bem Melhor. Tem um convite muito especial para você. Todas as quintas-feiras, às 8h30 da noite, Bem Melhor com Flávio Júnior. O seu programa de viagens, gastronomia e bem-estar, agora aqui na telinha da Vivax TV. As melhores receitas do Brasil e do mundo, aqui no programa Bem Melhor. Então temos um encontro marcado, todas as quintas, às 8h30 da noite, na Vivax TV. Eu espero por você. Olá, telespectadores da Vivax TV. É com muita alegria e entusiasmo que eu anuncio para vocês um novo programa da casa, Backstage com Edras Graff.
Todos os sábados, às 22 horas. O melhor do universo do entretenimento, os bastidores de tudo que acontece aqui em São Paulo, você confere comigo aqui na Vivax TV. Olá, eu sou Andréia Lourisvalli e convido você a assistir ao nosso programa toda quarta-feira à noite na Vivax TV, Domitor. Esse programa procura explorar diferentes conhecimentos e perspectivas para te ajudar a identificar e se apropriar do seu próprio ponto de virada. Não perca! Estamos de volta com o Voe nas asas da Vivax, conversando com essa gigante, a Michele. Ela faz diferente e a diferença, primeiro para a vida dela e, é claro, por efeito reflexivo para a vida do próximo. Ela não gosta de estar na zona de conforto, ela se movimenta, ela todos os dias se reinventa. Ela gosta sim de praticar a caridade e tem como exemplo de vida pessoas de força e de fé. Ela citava no primeiro bloco a experiência fantástica da modificação do posicionamento da mulher através da história de vida de Maria Madalena. Ela contou que no silêncio da necessidade da tomada de uma decisão, ela teve a sensibilidade de reconhecer a voz de Nossa Senhora Aparecida que falava para ela retornar ao Brasil. Se movimentou, esteve no México, nos Estados Unidos, sempre sonhando com locais que ela pode alcançar. Este exemplo nós levamos para toda e qualquer pessoa. Afinal de contas, o ser humano pode estar aonde ele quiser, mas é claro que ele precisa se movimentar. Michele, nós precisamos de muito mais pessoas na sociedade que deem um exemplo através da sua própria história. Não foi fácil, tivesses em algum momento vontade de desistir? Desistir não, mas eu acho que para mim só existe uma coisa que me fortalece realmente, isso eu falo de todo o coração, é a conduta espiritual. Não existe outra força. Para você buscar alimento, você pode trabalhar a mente, pode fazer meditação, pode fazer esporte, mas se você não tiver o teu espírito disciplinado, você acaba ficando vulnerável a medos que não são teus. Então, eu quando tenho que tomar uma decisão, eu silencio e eu quero escutar o que eu tenho. Porque às vezes a gente acaba pegando medos coletivos. É claro que a gente tem a questão da autopreservação, né? Da preservação da vida e tudo. Mas para você poder dar passos um pouco mais ousados, você precisa confiar que você está amparado pelo aquilo que você não enxerga. Né? E eu acho que a gente se afastou muito dessas questões. A gente está com muita coisa de mídia social, a gente está o tempo todo sendo bombardeado por informações de imprensa, de todos os tipos de veículo, e a maioria, 90%, 80% dessas notícias, elas não são notícias positivas. Então, se você não fizer um alinhamento do que você quer para você, você acaba ficando consumido também por uma série de energias negativas. É como se a vida não tivesse solução, né? Então, claro que a gente tem que ser racional, né? Eu sou bastante racional. Capricorniana, né? Contadora, né? Formada em contábeis, a gente tem aí a planilha, mas tem que confiar no extrasensorial,
porque a gente não é tão grande quanto a gente acha. Existem movimentos dos quais você agora não vai entender. E aí que acontece a fé, que é você fazer a sua entrega. Você tem que fazer uma entrega espiritual. Você tem que entender que Deus, o universo, Shalom, sei lá, qualquer nome que for que se dê a Deus, que de alguma forma ele vai interferir. E ele vai te levar para onde você precisa, desde que você esteja alinhado e não submerso em coisas que não são vivas. Quando eu falo de vivas, é assim, todo dia você acorda e você escolhe todo minuto o que você vai fazer. Esse é um direito que foi dado a você. Você pode beber, você pode fumar, você pode roubar, você pode trapacear, você pode ser mal com a pessoa, você pode ser arrogante, você pode reclamar. Existe uma série de linhagens de coisas que são destrutivas. Do outro lado, eu não estou bem, o que eu vou fazer? Eu vou para o esporte. Eu não estou bem, o que eu vou fazer? Vou ligar para um amigo. Eu não estou bem, o que eu vou fazer? Eu vou para a igreja. Então, assim, você tem os mecanismos de escolha para entrar num alinhamento. O lado que você escolhe é o que vai dar o teu fio condutor. Então, eu tenho vícios positivos. E esses vícios positivos, nos momentos difíceis, eles me ajudaram. O esporte foi um deles. A gente vai lançar um livro, e isso é uma coisa que eu vou contar agora de primeira mão, para que as mulheres também entendam que elas podem repaginar suas vidas a qualquer momento. Claro, com a ajuda de pessoas que queiram levar ela para o caminho legal. Em 2006, eu tive violência doméstica com tentativa de homicídio. Você olha para uma mulher como eu, não imaginaria. Como vários relatos de Cíntia e outras personalidades, e todas que estão aí, Luísa Brunet, enfim, várias personalidades. O que eu fiz com isso? Eu não fui para a vítima. Eu quero ajudar mulheres a saírem desse estágio. E não quisesse ficar naquele lugar? Não, de forma alguma. De forma alguma. Então, assim, e é o que eu falo da toxicidade da vida. Você tem que escolher muito bem quem são os teus acompanhantes. Isso eu falo de acompanhante desde a amizade, desde trabalho, desde relacionamento, porque a gente está vivendo um mundo onde as pessoas estão muito desconectadas da espiritualidade. Muito desconectadas. E muitas relações tóxicas, né? Eu não sei se elas sempre foram e talvez elas não vinham à tona. Pode ser isso também, porque assim, os números hoje em dia, eu faço parte da virada feminina, os números que a gente recebe são alarmantes. Se eu não me engano, a cada 8 minutos uma mulher é vítima de assédio e feminicídio no Brasil, então são números alarmantes. Eu vou pegar, depois eu te passo para você dar o dado correto. Perfeito. Então, ainda tem um problema muito grave? Tem. O porquê que isso está acontecendo? Eu vejo que ainda existe uma questão fundamental, e talvez algumas mulheres não vão concordar comigo. Como é que nós vamos criar os homens, os meninos? Se eu sou mãe, eu também sou responsável pela educação do homem. Verdade. Então eu não sou aquela mulher que está lutando contra... eu quero empoderamento e os homens são... Não, os homens são os meus melhores amigos. Trabalho com homens, me relaciono com homens, tenho irmão, tive pai, tenho amigos. Então, assim, a gente tem que construir junto uma sociedade melhor. Não é eu tô aqui, eu tô ali, nós vamos ficar duelando. Não é isso. Não é esse o caminho. E aí eu fico pensando, qual o papel da mulher na educação da nova geração masculina? Como é que ela ensina um homem a tratar uma mulher? Então, aonde está a nossa corresponsabilidade? Então, quando eu falo isso, é porque sempre olhar acontece a situação, você pode ter sido vítima no momento, mas você não pode ficar ali. Você não pode ficar ali. Você tem que sair desse lugar, olhar de fora e dizer, ok, aconteceu, o que eu aprendo com isso e vamos para frente. É um exercício difícil? Muito. Porque são traumas gigantescos, não só para mim, como para várias mulheres que passaram, nos grupos que a gente se reúne. Mas você precisa sair desse papel para você ajudar as outras pessoas. Entende? Então, assim, agora vai ter esse lançamento do livro na Assembleia,
E disso vai gerar uma série de palestras, tem até a Léo Áquila que vai assinar, também da parte, né, dos trans. Então, assim, não é só a mulher, existem vários segmentos. E a gente tem que olhar o outro como ser humano. Ponto. Como ser humano. Quando a gente começar a olhar o outro como ser humano, independente das dificuldades que ele tem, de como ele é, de quais são os seus dilemas, e tentar, dentro do nosso processo, ajudar a ir iluminando os caminhos que a gente puder, é isso. É incrível quando nós olhamos um pouquinho mais da história da Michelle, ela, com o coração aberto, nos fala a respeito do trauma cercado de uma violência familiar, e ela pega essa dor e ela transforma em clamor pela vida. Muitos de nós hoje entregamos a nossa felicidade ao próximo. Esse é o primeiro reflexo da infelicidade. Nós devemos sim nos amar em primeiro lugar. É claro que a partir do respeito que nós temos por nós precisamos sempre respeitar a vida e a individualidade do próximo, para que juntos, de mãos dadas, ao lado, todos possamos construir uma vida melhor para nós, para o próximo e para a sociedade. Falasses bastante a respeito do livre-arbítrio, a respeito da escolha. Sim. Todos os dias, independente da tua dor de cabeça, tem dias que a gente acorda muito ruim, que a gente acorda triste, que a gente quer ficar na cama, que a gente pede para não ter acordado. Mas, tirando esse momento de uma pequena depressão, uma pequena dor que todos nós sentimos, absolutamente normal. Sacode a poeira, se levanta e é um novo dia. É, porque na verdade o que eu penso? Como a minha trajetória, ela é uma trajetória, apesar de eu ter muitos amigos e ter trabalho, e ter muita gente ao redor, e ser uma pessoa estimada, eu me julgo uma pessoa estimada. Bastante. Estimada e admirada. Nós temos os nossos momentos que são as nossas sombras e que a gente tem que lidar com elas. E isso faz parte. Faz parte a gente olhar para a sombra, olhar para a dor, entender: hoje eu não estou bem, hoje eu estou triste, hoje eu me decepcionei, hoje aquilo não foi legal, hoje eu não gostei do meu dia, não gostei do que eu fiz, me arrependi do que eu fiz. Então, esse olhar um pouco autocrítico também ajuda a gente a sair daquele plano da morbidez, né? É normal ter dias que você diz: eu tô cansada, eu tô exausta, né? A gente tem dias que a gente tá exausto. Mas eu aprendi uma coisa: a vida não vai parar para você se recuperar. Não vai parar. Você é importante, muito, mas você não é dono do mundo. Então, assim, a vida não vai parar. O sol vai nascer, a noite vai vir, a chuva vai cair, as pessoas vão prosperar, e você vai olhar para o teu tempo. E é isso que eu te falo da autorresponsabilidade. Como é que eu vou fazer para lidar com isso que não está legal comigo? Vou buscar uma terapia, vou buscar uma ajuda, vou buscar um amigo, vou entender, vou olhar minha mandala da vida e ver que parte que não está legal que eu posso melhorar. E tem coisas, às vezes, que elas não vão melhorar. E aí tem o princípio da aceitação. De conviver com elas. De conviver com aquilo que eu não posso mudar. O que eu posso mudar, que está em mim e que está dentro do meu alcance, eu vou mudar. O que não dá, eu vou aceitar. A morte você não tem como mudar. As pessoas que estão em seus lutos, você não tem como mudar isso. Mas você pode aceitar, fazer o processo de aceitação e dizer: entendi, tá aqui. Essa dor aqui, ela vai estar. Eu vou chorar quando eu lembrar do meu pai, que ele faleceu. Eu vou chorar. Mas tá tudo bem, faz parte. É isso, é começar a aceitar também a questão dos sentimentos, né? A raiva não é um sentimento ruim, ela é positiva, ela te impulsiona. Então as pessoas também têm um estereótipo assim Nós não somos inertes, né? Não, ursinhos carinhosos, nós não vamos conseguir ser ursinhos carinhosos o tempo todo, né? Assim, a gente vive num mundo de negócio, de business, de dinheiro, de meta, de processo, e gerar emprego e gerar recurso, porque também sem dinheiro a espiritualidade não existe na Terra. Nós estamos materializados.
Então, Jesus já falava da prosperidade. então assim, mas é isso que eu falo, assim, Pedir, eu não recebereis. consigo separar a matéria do espírito, E não é separável mesmo. porque ela tem que andar junto, né? Você pode fazer a oração é uma coisa extremamente importante, ela te impulsiona para outros patamares e outros níveis de intercessão, mas se eu ficar só nesse plano, eu não vou movimentar o que eu preciso na Terra. Verdade. Então, se o Filho de Deus veio como matéria e movimentou, ele já disse pra gente o que a gente tinha que Se fazer. movimente. Né? Faça com o que você tem. Também não, tem gente que fica esperando milhares de coisas para fazer o pequeno, e às vezes do pequeno você tem um resultado gigante, né? Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, né, que as grandes soluções vêm dos pequenos caminhos. Então, às vezes você está esperando uma coisa que é gigante, às vezes ela está aqui do teu lado e você não olhou. Então, é o que eu falo da percepção, e muitas vezes a gente entender que a fé é um exercício, mas sem obras ela é nula. Então, essas frases, elas são, já é batida, já são frases batidas. Mas elas são reais, mas muita elas gente são não reais, aprende. mas elas são reais. A gente não aprende. Elas são reais. Michele, várias vezes tu tivesses vontade de desistir com esse mundo corporativo. Eu te falava que do lado dessa mulher forte tem um sorriso de criança. Do lado dessa mulher com metas tem uma moleca que adora sorrir, brincar, conectar. O mundo hoje, muitas das pessoas falam que ele está mal, mas tu falas muito que por trás de cada, ou melhor, dentro de cada uma das pessoas existe um lado muito bom. E a gente alimenta aquele que a gente quer. Como é que a Michele, nesse mundo corporativo de vitórias, de metas, de lutas, chega à noite na sua casa e ela consegue ter aquele sono tranquilo, se reconectar e acordar no outro dia sorrindo para um novo dia? Eu acho que é o que a gente estava falando da escolha, do que a gente se alimenta, né? Então, por exemplo, eu preciso do esporte todos os dias. Quando é possível, mas assim, a minha meta e a minha necessidade emocional, mental e física é esporte todos os dias. Então, é um mecanismo que eu sei que ele me cura. Ele me faz eu me sentir bem, eu gosto de suar, eu gosto de estar em movimento, eu gosto de saber que que o meu corpo está disponível para a vida, né? E isso o esporte te dá. E a meditação. Então, são coisas que é o silêncio. Apesar de eu ser uma pessoa do barulho, comunicativa, gosto de gente, né? Eu preciso muito do meu silêncio. Então, assim, há momentos que eu preciso ficar absolutamente sozinha, com as minhas leituras, com a minha conexão. Então, são os mecanismos de alimento que eu chamo, né? Da onde é que você se alimenta para poder, quando você vai para o mundo, você tá abastecida. Porque a gente se esvazia de energia, né? Nem sempre as trocas são positivas. Às vezes você vai para a rua e você volta exausto, você não teve um dia bom, você teve momentos difíceis. Então, eu tento buscar isso, e acho que é importante também o bom humor. Acho que é importante a gente ligar para uma amiga para dar risada, para falar coisas cotidianas, para jogar a conversa fora, né? O tempo é curto para todo mundo, mas então são pequenas coisas que eu acho que traz um pouco de aconchego, assim. Mas o esporte e a meditação, para mim, são Falaste são uma valores. coisa muito legal, que é o bom humor. A Michele consegue rir dos seus erros, dos seus defeitos, daquilo que ela olha no final do dia e diz assim, meu Deus, como eu fiz aquilo, olha só. Totalmente. Isso é maturidade? As pessoas que me conhecem sabem. Eu acho que a gente aprender da risada da gente mesmo talvez seja a maior conquista que a gente pode ter na vida. Michele... Que faz parte do auto-perdão até, inclusive. Isso mesmo. A gente sabe que Deus é perdão, Ele perdoa tudo e a todos, e todo mundo tem direito a um novo recomeço. O grande fato é que muitas pessoas elas ficam presas nas suas mazelas ou nos seus passados. Elas ficam presas nas suas dores. E por mais que Deus esteja ali ao lado dela, dentro dela, atrás dela, embaixo, em cima, em todos os lados, ela prefere continuar no local de vitimização. Porque a dor, existem duas coisas.
o medo do desconhecido, ele é sempre um absurdo. A dor eu conheço. Então, quando você está no processo ali que aconteceu alguma coisa e não foi legal, é confortável também ficar ali. Porque ali você já conhece. Que incrível, o medo do desconhecido. Porque os sentimentos que não são conhecidos, eles vão te causar pânico e eles vão ter que fazer com que você se reestruture para administrar isso. As coisas doloridas que todo mundo passa, as violências internas, externas, as perdas, os lutos, as decepções, a quebra financeira, a perda de um amigo, a decepção com alguém que te traiu de alguma forma. Então, tudo isso você pode e é necessário você entender esse momento e sentir essa dor. Mas quanto tempo você vai ficar sentado nela? E esse tempo é a tua vida que está correndo. Então, eu tenho uma... É como se a vida eu tivesse que consumir ela de uma forma muito intensa, porque o tempo, para mim, ele é uma coisa extremamente preciosa. É uma bênção, uma graça. Não, né? ele é precioso. Ele é precioso. Eu sempre falo que se os segundos não fossem importantes, né, a Fórmula 1 não faria tanto treino. Uhum. O nadador olímpico não treinaria tanto. Então, Corredor. assim, a gente tem que estar atento ao que a gente faz com o tempo da gente. E se eu fico muito... por mais que às vezes a gente tenha ali um tempo, sofreu uma decepção amorosa, sofreu uma perda de trabalho, um cliente, tem as situações que elas vão acontecer. Agora, quanto tempo eu me permito, eu coloco um cronograma na minha vida. Eu digo, ok, eu posso sentir isso até o dia tal, depois disso acabou. E é assim. Michele, quem nunca errou, né? Já percebeu? É os limites que a gente se coloca. Que muitos de nós vivemos uma vida inteira, e até os outros fazem isso conosco, pautados nas nossas más escolhas, nos nossos erros, nas nossas decepções, nas nossas frustrações. Quem nunca errou? Quem nunca fez um mau negócio? Quem nunca teve um mau relacionamento? Quem nunca teve uma má escolha? O grande fato é que nós somos eternamente responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, seja por ação, seja por omissão. Então a responsabilidade da nossa vida, ela é absolutamente nossa. Na tua carreira, tu tivesses duas experiências dentre todas as que tu já nos contasse, dentro do dia a dia do Blue Note, que é fantástico. Eu aconselho a todo mundo, e a gente é muito visto nesse Brasilzão aí fora do Brasil. A gente está hoje atravessando fronteiras, vindo a São Paulo. Ligue para o Blue Note, faça uma reserva e viva essa experiência única. Como foi, Michele, tu conviveres com Andrea Bocelli? Na verdade, eu tive duas interações com ele, próximas, assim, como eu tô de você, porque eu fui executiva da turnê 2016-2018, pela Dançar Marketing, que é uma agência incrível. Pedro Bianco é um cara visionário, faz grandes eventos, foi ele que fez a comemoração dos 300 anos do Santuário de Aparecida e durante um tempo foi executiva dessa empresa. Do Bocelli, a gente fez 2016, foram em estádios, depois nós fizemos no Santuário de Aparecida, gratuito, e aí, talvez tenha sido uma das experiências mais significativas da minha vida, e eu fui a voz oficial dos estádios naquela época. Então era eu que chamava o público, e fui mestre de cerimônia do Bocelli na Sala São Paulo. Então aí tive um contato de bastidor e tal. Eu vejo o mundo artístico, e ele eu acho que é um cara, enfim, abençoado por Deus, porque ele é cego, né? Então, você imagina, você nunca conseguir ver teu público. Deve ter alguma coisa sensorial pelo calor e pela voz. Então, eu acho que Deus agraciou ele com um sistema vocal absurdo, porque não tem a visão, mas eu vou te dar uma voz que vai tremer o mundo, né? Porque realmente é uma coisa, tecnicamente, ele é perfeito. Eu vejo como eu estou há muito tempo no show business, estou há 20 anos no show business, eu lido com essa questão dos artistas nacionais. Eu trabalhei com quase todos os grandes da MPB, Bossa Nova e tal.
que é o segmento que eu mais atuo, eu vejo ali como se fossem pessoas que elas têm uma outra vibração, assim. Não é a vibração para eles poderem compor, para eles poderem transmitir a música, que para mim a música é um instrumento de cura absurdo. Absurdo. Existem coisas que você não vai falar para a pessoa, mas você vai cantar uma música. Não é? Você está no carro, você liga um rádio, você lembra daquela pessoa, você lembra daquele fato e vem aquela música. Então, muitas vezes o que você não consegue manifestar, você vai cantar em algum lugar. Por isso que os karaokês e videokês estão sempre lotados. Verdade. Não é? Porque a pessoa, ela quer botar para fora aquela experiência. Então, eu acho que os artistas, eles são muito importantes para a vida, porque eles acabam trazendo para a gente essa conexão que eu te falo, de levar para um outro campo, sabe? Você vai para um show, você vai assistir um concerto, você vai para uma peça de teatro, você se desconecta daquele momento teu de dor ou de problema financeiro, de problema com família, e nesse momento aí você tem, que é o que a gente tenta fazer no Blue Note também. É isso mesmo. Dar essa experiência, né? Nós estamos chegando ao fim do Voe nas Asas da Vivax. Para mim, hoje foi uma experiência única. Eu tive o prazer, como falei no início do nosso programa, de conhecer a Michele no mundo corporativo, através da exibição ao vivo dos palcos do Protagonistas do Brasil, capitaneado pelo querido Tadeu. E a Michele, ela já surpreendeu no primeiro contato que eu tive com aquele olhar firme e com aquele sorriso generoso. Depois descobrindo que ela era responsável pelo Blue Note, uma das casas mais desejadas para experiências únicas do Brasil e do mundo, e vendo o modo carinhoso, enérgico, firme, vitorioso, empreendedor com que ela toca a vida pessoal, é algo a ser, sim, falado, conversado e meditado. Ela deixou muito claro aqui que quando ela resolveu sair de Guaporé, ela teve os seus medos. Ela deixou muito claro aqui que muitas das vezes ela olha para os negócios acreditando que aquilo é impossível, mas ela se movimenta, ela se reinventa, ela caminha, ela alimenta o seu corpo, a sua alma e o seu espírito com o esporte, com boas companhias e risadas e com a fé. Michele, deixa uma mensagem para o público do Voe nas Asas da Vivax. Eu quero te agradecer em primeiro lugar, a contar um pouquinho da minha história profissional e falar um pouco da Mi, né? Porque eu acabo assinando Mi, às vezes não é nem Michele, no mundo corporativo às vezes é até Mi, que fica aquela coisa um pouco mais não tão engessada. A mensagem que eu diria é que cada pessoa ela tem a sua história e não existem histórias iguais. Então você não precisa se comparar com ninguém, nem melhor ou nem pior. Você só tem que entender o que você tem que fazer para você e para o mundo aonde você está atuando. Seja no interior do Amazonas, seja numa grande metrópole, seja no Rio Grande do Sul, seja em Santa Catarina, seja a mulher que está fazendo bolo para vender na esquina ali do ponto de ônibus. Todos nós fizemos parte de um ecossistema gigante e todos nós somos importantes. Não existe engrenagem que funcione sem que todos estejam envolvidos. Então, assim, o que eu sempre priorizo é valorizar um pouquinho o que cada um tem para dar, tentar me melhorar, para ser um ser humano melhor, para ser uma profissional melhor, para ser uma pessoa melhor. E isso é uma caminhada infinita, né? A gente não pode dizer que a gente está pronto, a gente está sempre em evolução. Uau! Seja protagonista da sua própria história. E hoje nós voamos nas asas da Vivax com Luciano Pérez e com a Michele. Foi incrível. Gratidão, Michele. Muito obrigada, meu querido. Gratidão. Obrigada.